Pessoal, então, entendido um pouquinho sobre essa questão das varizes, né, que realmente caracteriza um problema de circulação, né, uma dificuldade que o corpo tem de retornar esse sangue ao coração, ok? E por falar em retorno, né, vamos falar um pouquinho agora sobre o sistema linfático, que também faz parte do sistema circulatório, só que não tem sangue, né? Então o sistema linfático ele é um sistema formado por vasos e órgãos que a gente chama de linfóide. Nele não tem sangue, tem um líquido, né, transparente, amarelado, que é chamado de linfa, e é talvez o principal sistema aí do nosso corpo relacionado com a drenagem de excesso de líquido que a gente tem nos tecidos. Então, quando você toma, por exemplo, uma medicação, um anti-inflamatório, por exemplo, isso é muito comum, né? Principalmente em mulheres. Mulher fala que toma anti-inflamatório que ela engorda, ela incha. Quem que vai fazer o seu corpo desinchar? É o sistema linfático. Então ele vai drenar, ele vai chupar esse excesso de líquido que existe entre as células, né, nos tecidos, e devolve esse líquido para o sangue. E aí esse líquido no sangue vai lá para os rins e vai ser filtrado e eliminado então através da urina. Então aqui só um esqueminha, né, para a gente bem simplificado, mas aonde tem esses fiozinhos aí, né, são partes do nosso corpo onde a gente tem vasos linfáticos, e aonde tem essas bolinhas são partes do nosso corpo onde a gente chama de linfonodos. O que são linfonodos? São filtros, né? Então imagine o seguinte, uma aranha pica o meu pé lá, joga o veneno dela nos tecidos lá do meu pé. Esse sistema linfático ele não sabe o que é veneno, o que é líquido das células, então ele vai chupar esse líquido e chupar esse veneno. Esse veneno vem e vai começar a ser filtrado nesses linfonodos, que são essas bolinhas que a gente tem. Olha a quantidade de linfonodo que eu tenho aqui, ó. Quando esse veneno chega aqui, o meu organismo vai tentar filtrar e destruir esse veneno, e às vezes esses linfonodos, eles incham, eles aumentam de tamanho e fica dolorido. Aí aparece um carocinho na minha virilha e geralmente as pessoas chamam de íngua. Então o que é a íngua? Pode dar na virilha, pode dar debaixo do braço, pode dar no pescoço. O que é essa íngua? Nada mais é do que esse filtro que está tentando defender o meu corpo de alguma agressão, de alguma coisa estranha, e nessa tentativa de tentar destruir, ele inflama. Então a íngua é um processo inflamatório desses filtros, desses linfonodos que a gente tem no corpo. Existem outros órgãos também no nosso corpo que são chamados de órgãos linfóides, são órgãos de defesa, né? As amígdalas, lá na garganta, o timo, que é uma estrutura, né, presente na região do pescoço, o baço, que é um órgão localizado, né, do lado esquerdo do nosso corpo. Então tudo isso aí são células que estão relacionadas à defesa do nosso corpo, são órgãos que estão que são responsáveis pela produção de células de defesa. Então quando a gente ouve falar em linfócitos T, linfócitos B, esse T tem a ver com timo, esse B tem a ver com baço, que geralmente são as regiões aonde eles são mais intensamente produzidos. Os vasos linfáticos, né, eles também estão distribuídos em todas as partes do nosso corpo, mas ao contrário do sistema circulatório, ele não tem função de levar nada, ele só traz, então ele só drena o excesso de líquido que a gente tem no corpo. Lembrando que esse excesso de líquido dos tecidos, antes deles serem devolvidos para o sangue, para ser levado até o rim, para a gente eliminar esse excesso de líquido através da urina, antes disso, esse líquido
tem que ser filtrado, ou pelo menos o corpo tenta filtrar ele nesses linfonodos, né? Nesses filtros que a gente tem distribuídos. Geralmente, região de virilha, geralmente região de axila, pescoço e em algumas regiões do nosso tórax e abdômen. Então são regiões que com frequência, dependendo da situação, a gente pode encontrar uma íngua, um carocinho dolorido. E isso pode acontecer também em casos de câncer. O que é a metástase, na verdade, um câncer? É quando uma célula cancerígena escapou, fugiu da região onde tinha o câncer, é capturada pelo sistema linfático, o sistema linfático não consegue destruir, não consegue defender o corpo e joga ela no sangue. Então essa célula cancerígena ela começa a circular pelo corpo, na corrente sanguínea, e pode ser que se instale em outra região do corpo. Então, às vezes, o mesmo tipo de câncer que a pessoa teve, por exemplo, num órgão, num fígado, por exemplo, pode ser que esse câncer, num futuro, né, se tiver ocorrido o processo de metástase, pode ser que esse câncer se instale na cabeça, no intestino, no pulmão, ok? Então, a metástase nada mais é do que isso. É uma célula cancerígena que fugiu, o sistema linfático foi enganado, devolveu ela para o sangue, e aí essa célula se espalha para as demais partes do corpo. O líquido que circula então dentro do sistema linfático é chamado de linfa, e essa linfa, então, conforme a gente já falou, antes de ser devolvida para o sangue, ela é filtrada pelos linfonodos, que são esses filtros que a gente encontra então no nosso corpo. Bom, comentei também, as amígdalas ou tonsilas palatinas, que a gente chama também, são órgãos linfáticos, tem a função aí, né, de reduzir, diminuir a entrada, né, de micro-organismos, principalmente em vias aéreas ou tubo digestivo, né, em função aí de ser uma barreira natural. E aí, num outro momento, a gente conversa sobre isso, mas até que ponto, né, remover as amígdalas é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Então isso aí vai depender, né, do quadro que repetido, né, das inflamações frequentes que o paciente tenha ou não dessas amígdalas ou dessas tonsilas aí. Mas isso aí num outro momento a gente comenta sobre isso. E as regiões onde a gente encontra os linfonodos são pescoço, axila, virilha, e também algumas partes do nosso tronco e abdômen. A gente pode encontrar, né, alguns linfonodos que porventura aí possam inflamar, inchar e dar um carocinho dolorido, que a gente chama aí vulgarmente de íngua. E para a gente finalizar o nosso assunto, né, falar também um pouquinho sobre o baço. O baço também é um órgão de defesa, localizado do lado esquerdo do nosso abdômen, né? Vou mostrar na imagem, no próximo slide aí. Ele fica localizado, né, atrás do nosso estômago, só para a gente ter uma noção de região, mas é um órgão muito importante também na defesa, principalmente na destruição de micro-organismos, destruição de fragmentos de tecido, de células, substâncias estranhas, células sanguíneas antigas ou que já estão desgastadas. O baço vai ter essa função também de destruir as células velhas, né? Reação a alguns agentes infecciosos, né? Eles vão acabar auxiliando, né, ou participando da resposta imunológica do nosso corpo. E o baço é um órgão importante, principalmente no armazenamento de hemácias. Então ele consegue guardar, né, uma quantidade de hemácias do nosso sangue e liberar essas hemácias num quadro aí de anemia ou caso seja necessário para o nosso corpo. Então, finalizando aí, só para a gente mostrar, né,
O baço que aparece só uma pontazinha dele aqui, mas ele está localizado mais ou menos nessa região, então na cavidade abdominal, aqui o estômago, aqui o fígado. Então o baço está localizado do lado esquerdo do nosso corpo. Não existe dois baços, não existe baço do lado direito. Ok? Pessoal, o que eu tinha para falar nessa aula foi isso. Aqui algumas referências, né, bibliográficas, na qual a aula foi baseada, né? Agradeço muito a atenção de vocês e qualquer dúvida que porventura vocês tiverem, nós vamos conversando aí pelo nosso grupo de WhatsApp. Ok? Um abraço a todos e até logo.